6. O batismo cria faculdades indestrutíveis, mas não obriga ninguém a servir-se delas. O batismo não renega a fé e depois volta à igreja. Perdeu a visão, mas não o dom dos olhos. Apresenta-nos agora um outro problema que não convém descurar. Se querer os dons do batismo, querer e aceder ao batismo, dispõe para os receber, e se fugir ao batismo é fugir de toda essa felicidade, que dizer do regresso dos apóstatas? Depois de terem recebido o batismo, eles repudiaram, desdenham a sua escolha precedente e renegam Cristo. Quando se arrependem das suas iniquidades e voltam espontaneamente à igreja, afigurar-se-ia lógico conduzi-los de novo ao batismo e realizar inteiramente sobre eles o rito desde o princípio, como se tivessem perdido tudo. Mas, ao invés, a lei sagrada manda assinalar os seus corpos com o divino miron, óleo perfumado, e inscrevê-los no número dos fiéis, sem acrescentar mais nada. Isto acontece talvez porque há em nós duas faculdades relativas à piedade para com Deus: a de receber os olhos mediante os mistérios e a de usar os olhos para ver a irradiação de Cristo. Ora, os que se apostataram do cristianismo perderam a segunda faculdade, mas conservam a primeira, isto é, a disposição para ver. A causa é esta: podemos, se quisermos, perder a faculdade de olhar, como acontece quando podemos acolher o sol ou fechar os olhos aos seus raios, mas não é possível arrancar os olhos ou destruí-los totalmente na sua consistência. Ora, se não podemos destruir nenhuma das faculdades da alma com que a natureza nos brindou ao nascer, muito menos podemos destruir aquelas que o próprio Deus infundiu diretamente em nós, fazendo-nos renascer. O batismo é um dom que atrai para o bem, mas não obriga nem tira o livre-arbítrio. O que o batismo modela e dispõe é o princípio diretor da nossa alma, qualquer que ele seja, a saber, a autonomia da razão e da vontade, ou qualquer outro princípio. Todas as faculdades da alma se lhe submetem e são atraídas pela sua moção. Porquanto nada tem poder sobre este princípio e nada pode mudá-lo, nem ele mesmo, nada pode ser superior a si mesmo, e segundo parece, nem o próprio Deus. De facto, ele não tiraria os dons que nos deu. Os dons de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:20. Em resumo, Deus, que é infinitamente bom, quer para nós todo o bem e comunica-o, mas sem destruir a dignidade fundamental do livre-arbítrio. Tal é o bem que o batismo concede. Não força à vontade, nem a constrange, mas com aptidão não impede aos que a utilizam de permanecerem maus, tal como o facto de ter olhos. Sãos não impede aqueles que querem viver na escuridão. Isto é evidente, e disso são testemunhas precisamente os batizados, que depois de terem recebido o batismo e todos os dons ele ligados, foram arrastados até ao limite extremo da impiedade e da perversão. Todavia, visto que não perderam as faculdades infusas, não têm necessidade de uma segunda criação. Por isso o sacerdote não os batiza mais, ungindo-os, infunde neles a graça do Espírito, graça de piedade, de temor de Deus, de caridade, e assim de seguida podem reanimar a sua vontade primeira. Tal é o efeito do miron naqueles que o recebem. Sobre este argumento basta o que até agora dissemos. Prossigamos e abordemos o que ainda há para dizer. 7. A experiência inefável da vida em Cristo manifesta sobretudo no martírio. Dificuldades de compreender na vida presente o que é a vida em Cristo. É claro, pois, pela argumentação precedente, que os que nasceram pelo batismo vivem a vida em Cristo. Mas que é a vida em Cristo? Quer dizer, qual o estado da alma que os batizados recebem do batismo e que os faz partilhar a vida de Cristo. Este ponto ainda não foi elucidado. Para já,
este objetivo supera em grande parte o entendimento humano. Efetivamente, a vida em Cristo é uma faculdade da vida futura, Hebreus 6,5, como diz Paulo, e preparação para a outra. Assim como não é possível reconhecer a beleza dos olhos ou a graça das cores sem nos aproximarmos da luz, ou como quem dorme não pode, durante o sono, ver o que vê quem se encontra no estado de vigília. Assim também não é possível, no tempo presente, compreender quais serão exatamente os novos membros e capacidades que só poderemos utilizar perfeitamente na existência futura, nem que beleza os acompanhará, porque nos falta uma beleza equivalente a uma luz apropriada. Na verdade, somos membros de Cristo e esta é a obra do batismo. Mas o esplendor dos membros e a sua beleza reside na cabeça. Os membros que não permanecem unidos à cabeça não podem parecer belos. Ora, a cabeça destes membros está escondida na vida presente e somente surgirá na vida futura. Então, também os membros resplandecerão e se manifestarão quando resplandecerem com a cabeça. Inadequação da nossa linguagem para falar da vida em Cristo. Paulo ensina: vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele na glória. Colossenses 3,4. E São João: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. 1 João 3,2. Por isso, agora, não é possível conhecer perfeitamente o vigor da vida em Cristo, nem sequer aos bem-aventurados. Pelo contrário, eles confessam que ignoram o principal e conhecem só em parte, em enigma, e como que, através de um espelho, conferir 1 Coríntios 13,12, e mesmo aquilo que podem conhecer não pode ser revelado por palavras. É certo que os puros de coração têm alguma percepção e conhecimento destas realidades, mas é impossível encontrar a palavra ou o discurso adequado ao que se conhece e possa ser. Para aqueles que o ignoram, um sinal deste sentimento, bem-aventurado, são aquelas coisas que o apóstolo Paulo ouviu quando foi arrebatado ao terceiro céu no paraíso. Palavras inefáveis que não é dado ao homem exprimir. 2 Coríntios 12,4. O valor das boas obras para o conhecimento da vida em Cristo. As coisas que desta vida se podem conhecer e dizer, e que têm capacidade para mostrar o invisível, são as boas obras dos que foram iniciados, a nova conduta dos batizados fiéis à sua dignidade, a virtude extraordinária que vence as leis dos homens e não se pode atribuir à sabedoria, nem ao exercício, nem às qualidades inatas ou a qualquer outra causa humana. A sua alma de facto deseja com ardor coisas que aos homens não é fácil sequer imaginar, e o corpo, longe de extinguir esse ardor, suporta penas bem grandes que a alma lhe requisita. Ora, a força da alma e do corpo é de per si limitada. Nem a alma nem o corpo conseguem resistir diante de toda a pena. E se algumas podem ser suportadas, diante de outras a alma desfalece e o corpo morre. Nada, porém, venceu estes bem-aventurados, os batizados, nem na alma nem no corpo. Pelo contrário, eles suportaram e pacientemente aguentaram em silêncio toda a espécie de dores e de penas que nem a imaginação mais fantasiosa poderia conceber. Mas ainda não disse o mais extraordinário. Na verdade, eles não suportaram nem aguentaram em silêncio, mas desprezavam certamente a vida presente pela esperança de grandes prémios e de uma vida melhor, induzidos a tanta audácia por um julgamento e uma reflexão. Ou suportaram, mas contra a vontade, como fazem os doentes em relação ao fogo e ao bisturi do médico, mas novidade inaudita. Amavam aquelas chagas, ansiavam por aquelas penas, olhavam mesmo a morte como desejável, ainda que nenhuma outra recompensa lhe fosse proposta. Uns desejavam a espada, as torturas e a morte, e, à medida que as experimentavam, mais ardente era o seu desejo. Outros desejavam sofrer toda a sua vida, penar, viver longe de todo o conforto e considerar como gozo morrerem cada dia. E o seu corpo seguiu-os e sustentou-os nos seus combates contra as leis do corpo.
E não foram só 2 ou 3 ou 20, homens ou jovens, mas milhares. Uma multidão que não se pode contar. Pessoas de um e outro sexo e todas as idades. Isso tornou-se evidente sobretudo nos mártires, os que eram crentes antes das perseguições, e aqueles a quem Cristo infundiu a verdadeira vida, precisamente nas perseguições, proclamavam todos, diante dos perseguidores, a sua fé em Cristo, confessavam o seu nome, desejavam morrer, e numa só voz incitavam mesmo os carrascos, como se fosse para um bem visível, sem distinção, mulheres e meninas, homens e rapazes, de toda a condição e todo o género de vida. É necessário acrescentar ainda um elemento que se refere a uma diferença, não pequena no género humano, isto é, que não pode comportar-se do mesmo modo nas lutas e nos sofrimentos quem vive no meio de trabalhos e quem tem uma vida fácil. Um soldado e um cortesão não veem a morte com os mesmos olhos. Ora, ninguém impediu o admirável impulso dos mártires, ninguém se opôs a que todos chegassem igualmente ao cimo da sabedoria. Pelo contrário, visto que uma só era a força que os tinha gerado e modelado a todos, todos alcançaram o limite supremo da virtude. Estimaram e amaram o bem para lá do que se esperava da natureza, e pelo bem não tiveram em conta a própria vida. Com efeito, até mulheres de teatro, homens corruptos, uma multidão de toda a espécie acolhiam a palavra da nossa comum salvação e eram transformados, conciliando-se numa bela harmonia, e isto tão rápido e facilmente como se mudassem de máscara. Aconteceu a muitos, mesmo não batizados, entrarem a fazer parte deste coro. Aos que ainda não tinham sido batizados na água pela Igreja, batizou-os o próprio esposo da Igreja. A muitos enviou do céu uma nuvem e uma água brotando espontaneamente da terra, e assim os batizou, e à maior parte regenerou-os de modo invisível. Assim como os membros da Igreja, Paulo ou alguém como ele, contemplam o que falta a Cristo, Colossenses 1:24. Assim também não é absurdo que a cabeça da Igreja complete o que falta à Igreja, se é possível que membros, aparentemente, ajudem a cabeça. Com muito maior razão, a própria cabeça pode acrescentar o que falta aos membros. Estas coisas são mesmo assim, mas voltemos ao nosso propósito. Esta força pela qual eles usaram com coragem, desejaram com ardor e puderam levar a bom termo as coisas desejadas, não se encontra, pois, na natureza dos homens. Não são necessárias palavras para o demonstrar. Se a conclusão se impõe, a causa de tudo isto é a graça do batismo. Falta ver o modo como o batismo opera nestes efeitos nos santos. 8. O amor dos santos nasce da experiência de Cristo, neles infundida pelo batismo. É muito diferente conhecer por ouvir dizer ou por ter feito a experiência. É evidente que aqueles trabalhos e aquelas lutas foram lutas e trabalhos de apaixonados, e as flechas de Cristo e os seus filtros amorosos que os induziram a tanta novidade. Mas qual a causa do seu amor? Que lhes aconteceu para assim amarem? Que estavam inflamados? Tal é agora o objeto da nossa reflexão. O conhecimento é a causa do amor. É ele que o gera. Não se pode amar alguma coisa bela sem saber que ela é bela. Mas dado que este conhecimento pode ser máximo e perfeito ou imperfeito, o mesmo acontece com o amor. O belo ou o bom, que são perfeitamente conhecidos, são também perfeitamente amados, como convém a tanta beleza. Mas quando não são de todo manifesto aos amantes, também o seu amor é débil. É, pois, claro, o batismo infunde nos santos um certo conhecimento e percepção de Deus. Eles conheceram claramente o belo, apreciaram o seu esplendor e saborearam a sua beleza. Quer dizer, instruídos por uma espécie de experiência, aprendem de maneira mais perfeita do que por meio do ensino. Há duas formas de conhecer as coisas: o que se pode adquirir escutando e o que se aprende por si mesmo, por experiência direta. No primeiro modo, não tocamos a realidade, mas percebemos-la nas palavras como numa imagem. Não exatamente a da sua figura, porque entre as coisas existentes não é possível encontrar uma em todo semelhante à outra que, sendo usada como modelo,
baste para o conhecimento da primeira. Conhecer por experiência, pelo contrário, significa tocar a própria realidade. Assim, a figura imprime-se na alma e suscita o desejo como um vestígio proporcionado à sua beleza. No primeiro caso, como estamos privados da especifici- especificidade do objeto e recebemos dele uma imagem débil e obscura, tirada das características comuns com os outros objetos, o nosso desejo mede-se por essa imagem e, portanto, não a amamos tanto como seria digna de ser amada. E por isso não experimentamos os sentimentos que ela poderia suscitar, porque não saboreamos a sua forma. De facto, assim como as formas diversas das diversas essências, ao imprimirem-se na alma, a configuram de modo diverso. Assim acontece também com o amor. O batismo oferece a experiência interior de Cristo mediante a entrada em nós do seu Espírito, o Paraclito. Portanto, se o amor do Salvador nada em nós produz de novo, nem de extraordinário, é óbvio que só tivemos contato com as palavras ouvidas a seu respeito. Mas como é possível conhecer bem, só a partir das palavras, aquele semelhante ao qual ninguém se pode encontrar, que nada tem em comum com os outros, aquele com quem nada se pode comparar e que não é comparável a nada? Como se pode então chegar ao conhecimento da sua beleza e amá-lo de modo digno da sua beleza? Mas aqueles a quem foi dado tal desejo dele, que excediam a própria natureza, que desejaram e realizaram obras que ultrapassam a imaginação humana, estes foram diretamente feridos pelo esposo. Foi ele que lhes atirou aos olhos um raio da sua beleza. A profundidade da ferida denuncia o dardo, e o ardor releva quem provocou a ferida. Nisto se vê como a nova aliança difere da antiga e como ela é melhor. Outrora era uma palavra que ensinara, agora é Cristo presente em pessoa que, de modo inefável, dispõe e modela as almas dos homens. Com a palavra, com a doutrina, com as leis, não era possível aos homens alcançar o fim desejado. Se isso fosse possível, com palavras, não seriam necessárias obras, e obras tão extraordinárias. Um Deus encarnado, crucificado, que morre. Isso torna-se claro logo desde o início. Nos próprios apóstolos, foram os pais da verdadeira fé. Eles tiveram a vantagem de ser instruídos em toda a doutrina e pela boca do próprio Salvador. Foram espectadores de todas as graças por ele trazidas à natureza humana e todos os padecimentos por ele sofridos em favor dos homens. Viram-no morrer, surgir e subir ao céu. Porém, apesar de conhecerem tudo isto, enquanto não foram batizados, nada mostraram novo, de nobre, espiritual, de melhor que o antigo. Mas logo que lhes foi dado o batismo, nas suas almas foi infundido o Paraclito. Tornaram-se novos e abraçaram uma nova vida. Foram guias para os outros e fizeram arder a chama do amor por Cristo em si e nos outros. Antes, de facto, sentiam-se bem por estarem perto do sol, por partilharem a sua vida cotidiana e beneficiarem da sua conversão, escutando as palavras, mas ainda não tinham a percepção da luz, porque ainda não tinham recebido o banho espiritual. Do mesmo modo, Deus conduz à perfeição todos os santos vindos depois dele. Eles o conhecem e amam, não atraídos por palavras vazias, mas transformados pela presença do batismo, plasmados e transformados pelo amado, que neles cria um coração de carne e os desperta da insensibilidade. Ele escreve, como diz Paulo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. E não grava nele simplesmente a lei, mas o próprio legislador. É ele próprio que se grava a si mesmo. Em muitos santos isto é particularmente evidente, sobretudo naqueles que não puderam aprender a verdade por palavras nem reconhecer por prodígios o poder de quem era anunciado, e dos quais, no entanto, o batismo logo que recebido fez manifestamente cristãos perfeitos. Assim o beato Porfírio, que viveu nos tempos em que a lei de Cristo dominava a terra inteira e todos os homens ouviam a voz dos pregadores, quando os combatentes dos mártires enalteciam por toda a parte os troféus e davam testemunho da verdadeira doutrina
de Cristo, de modo mais esplêndido do que por palavras, após ter ouvido milhares de discursos e ter sido espectador de tantos prodígios e de tantos heróis, permanecia ainda no erro, preferido, preferindo a mentira à verdade. Mas logo foi batizado, mesmo se por galhofa, não só se tornou cristão, mas juntou-se igualmente ao coro dos mártires. Era comediante e, ao exercitar a sua arte, teve este atrevimento. Para provocar o riso, começou a parodiar o batismo e mergulhar na água, ajoelhando-se em cena e enfocando a triade. Riam-se os espectadores, a quem era apresentado o drama. Para ele, porém, o que estava a acontecer já era motivo de riso ou de comédia. Era verdadeiramente um nascimento e uma nova criação. Em suma, o mistério do batismo. De comediante que era, ele saiu da água com a alma de mártir e corpo vigoroso, como se tivesse sido exercitado para a sabedoria e os sofrimentos, com a língua pronta a atrair para si mais a ira do que o riso do tirano. Aquele cuja vida era ser comediante tornou-se sério e deixou-se empolgar por Cristo, e depois de ter sofrido muitos tormentos, morreu com alegria, para não renegar com a língua o objeto do seu amor. Foi também assim que Gelásio amou a Cristo. Foi assim que ele o conheceu. Aparentemente enfrentavam-se como se fossem inimigos em combate, mas desde que aquele, por ele atacado, lhe abriu os olhos da alma e lhe mostrou o seu esplendor, Lácio caiu em êxtase diante da sua beleza e mostrou uma vontade totalmente transformada, passando de inimigo a enamorado. Este amor era de fato um êxtase porque levava os que tinha arrebatado para lá dos limites humanos. É o que mostra o profeta quando diz: Muitos assombraram-se de ti. Dirigindo-se a Cristo, a propósito da cruz e da morte, assim como muitos se assombraram de ti, assim será desprezada pelos homens a tua beleza, será desprezada pelos filhos dos homens. Isaías 52:14. O nome Ardalião foi também batizado porque escolheu uma cena entre outras para divertir os seus espectadores. Era de facto um cómico de profissão e artista deste género de prazeres para o público. Foi batizado por ter representado a paixão do Salvador, não com símbolos e imagens, mas na sua própria realidade. Ele representava em cena a bela confissão da fé e a constância dos mártires e, por diversão, foi levantado nu sobre o madeiro pelos seus companheiros, que eram igualmente comediantes, mas ao proclamar Cristo sentiu as chagas e de súbito mudou. A sua alma conformou-se com a sua voz, a sua mente aderiu às ficções da cena e tornou-se de verdade o que, por escárnio, dizia ser um cristão. Esta tão grande maravilha foi obra dos flagelos simulados e das palavras fictícias. Mal ele disse que amava Cristo, logo a seguir o amou, porque o amor, como fogo, se propagou da sua boca ao seu coração. Para a maior parte dos homens, o bem sob a boca, vindo do bom tesouro do coração, mas para Ardalião, o tesouro dos rios celestes desceu da boca ao coração. Oh, inefável poder de Cristo! Não lhe prodigalizou benefícios, não o associou às coroas, não o atraiu com grandiosas esperanças, mas prendeu e venceu, associando às suas chagas e à sua ignomínia, a ponto de o levar a aceitar coisas de que antes nem sequer queria ouvir falar. Renunciou imediatamente aos costumes que, durante muito tempo, se lhe tinham tornado connaturais. Converteu a sua anterior vontade no hábito contrário, passando da condição pior e mais vil à melhor de todas. Nada de facto é mais desprezível do que um comediante e mais sábio do que um mártir. Que têm eles em comum? Será porventura conforme a razão natural que as chagas e a ignomínia gerem amor? Ou que o inimigo seja preso e subjugado precisamente com os meios que usava para exprimir a sua inimizade e que, logicamente, deveriam induzir o fiel a deixar o cristianismo? Quem é que, fazendo sofrer deste modo, pode persuadir a amar aquele que se
exercitou em odiar e fazer que um grande inimigo e perseguidor se torne amigo e partidário. Basta assim. Nestes exemplos, é evidente que a palavra da doutrina nada pôde e que tudo foi operado pela força do batismo. Também Ardaleão ouvira as palavras da nossa comum salvação e observara os prodígios de muitos mártires que, diante dele, tinham professado abertamente a sua fé. Contudo, permanecia cego e combatia a luz até que foi batizado, recebeu os estigmas de Cristo e preferiu a bela confissão da fé. 1 Timóteo 6,13. Tal é efetivamente o significado do batismo, imitar o testemunho de Cristo diante de Pilatos, João 18,37, e a sua constância até à cruz, até à morte. Mas pode imitar-se quer com estes santos símbolos e imagens, quer com os factos que, num momento decisivo, provam a fé no meio dos perigos. Em todas as épocas foram concebidos muitos remédios para o género humano enfermo, mas só a morte de Cristo pôde trazer a verdadeira vida e a boa saúde. Por isso, ser gerados no novo nascimento, viver a vida bem-aventurada, dispor-se para a salvação, não é mais do que beber deste remédio. E quando for possível aos homens, preferir esta confissão de fé, suportar esta paixão, morrer desta morte. 9. A aliança. A nova aliança funda sobre a experiência de Deus, infundida no batismo, da qual derivam amor e alegria. Uma lei escrita no coração pelo próprio Espírito de Cristo. Esta é a virtude da lei nova. Eis como se nasce cristão e de que modo se chega à admirável sabedoria, tendo acedido às melhores obras e possuindo uma fé inquebrantável, não constrangidos pela eloquência, nem regulando a sua conduta por leis, mas recebendo Deus fé e conduta e ajustando-se, graças a elas, à figura bem-aventurada de Cristo. O reino de Deus, diz a Escritura, não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4,20. E ainda, a linguagem da cruz para nós, que estamos salvos, é poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Esta é a lei espiritual. Romanos 7,14. Porque é o Espírito que opera tudo, ao passo que a outra era escrita, porque estava limitada às letras e às palavras. A primeira lei era sombra e imagem, enquanto o estado presente é realidade e verdade. Hebreus 10:1. Com efeito, as palavras e as letras têm valor de imagem em relação ao próprio ser da realidade. Muito antes de este estado chegar, Deus revelou pela boca dos profetas: Estabelecerei, diz a Escritura, uma aliança nova, não como a aliança que estabeleci com os vossos pais. Jeremias 31:31 e seguintes. Que aliança se trata? Diz a Escritura: Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei as minhas leis no seu espírito e gravá-las-ei nos seus corações. Jeremias 31:33. Não governando por meio de palavras de um intermediário, mas ele próprio, o legislador, sem intermediário. Ninguém ensinará mais o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: Aprenda a conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno. Jeremias 31:34. Também David encontrou esta lei ao preferir com alegria esta palavra: Conheci como é grande o Senhor. Salmos 134:5. Eu o conheci, diz ele, e fiz a experiência. Não escutei de outros o ensinamento. Por isso vou levar também os outros à mesma experiência. Diz: Provai e vede como o Senhor é bom. Salmo 33:9. Embora tivesse cantado a bondade de Deus com muitas e variedades composições, como as palavras não podem fazer conhecer a realidade, o bem-aventurado convida os seus ouvintes a fazerem a experiência das coisas que ele canta. O batismo infunde nas almas batizadas esta experiência e faz que a criatura conheça o Criador, a mente, a verdade, o desejo, o bom desejável. Grande é, pois, a aspiração inefável, a ternura, extraordinário o amor. Nada falta, tudo concorda, nada destoa, tudo é superabundância.
O amor humano torna-se receptáculo de tal amplo que acolhe Deus, porque nada mais deseja. Vejamos então, Deus infundiu nas almas um desejo, o de possuir o bem de que temos necessidade e de conhecer a verdade de que estamos privados. E puros os desejamos, o bem puro de todo o mal, verdade pura de toda a mentira. Porque ninguém se alegra de estar enganado, ou se compraz por ter errado ou por ter encontrado o mal em vez do bem. Mas os que desejavam o bem e a verdade nunca os encontraram puros. Porque entre nós o bem e o verdadeiro já não era o que dizia o seu nome, mas o contrário. Por isso não era possível aqui ver em nós a força da caridade nem da alegria, porque o que devíamos amar e nos devíamos e podia alegrar, sim encontrava ausente. Nem conhecíamos o vínculo do desejo, nem até onde ia o seu fogo, pois o que era desejado não estava em parte alguma. Mas aos que saborearam o Salvador está presente o que eles desejaram, porque desde o princípio o amor do homem se dirige a ele, como o seu modelo e sua medida, qual receptáculo tão grande e tão largo que é capaz de receber Deus. Por isso mesmo, os que obtêm todos os bens da existência terrena nunca estão satisfeitos, e nada apaga o seu desejo. Pelo contrário, temos ainda sede, como se nada tivéssemos obtido do que desejamos. A sede das almas humanas reclama, de facto, uma água infinita. Então, como poderia bastar-lhe este mundo finito? É o que quer dizer o Senhor quando declara à Samaritana: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4,13 e seguintes. Eis a água que apaga o desejo da alma humana. Ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Salmo 16,15. Com efeito, o olho foi suficientemente preparado para a luz, o ouvido para os sons, e cada coisa para aquilo a que foi ordenada. Mas o desejo da alma vai só para Cristo. É aqui o lugar do seu repouso, pois só Ele é o bem, a verdade e tudo o que é possível amar. Por isso nada impede os que encontraram Cristo de amar com todo o amor infundido desde o início nas suas almas e de se alegrar quando a natureza puder alegrar-se e quando neles acrescentou a virtude da água da regeneração. Nem o amor nem a alegria podem ser efetivos se incidirem sobre os bens da existência presente, porque o seu nome engana e se algo parece bom, é um pobre simulacro do verdadeiro bem. Aqui, porém, havendo nada a impedi-lo, o amor manifesta-se maravilhoso e inefável, e a alegria é tão grande que não há palavras para exprimir. Como foi Deus que ordenou para si um e outro afeto, a fim de o amarmos, é só nele e só nele nos alegramos. É lógico que o amor e a alegria tenham uma certa relação com o bem infinito e lhe sejam, se assim se pode dizer, proporcionados. Consideremos, portanto, a grandeza deste amor e vejamos em seguida outro sinal da sua superabundância. Por todos os bens que antecipadamente nos conheceu, Deus espera em troca apenas o nosso amor, se o receber de nós, extingue toda a nossa dívida. Se aos olhos de Deus, nosso juiz, o nosso amor pesa tanto como os seus bens infinitos, como não há de ser extraordinário? É evidente, ademais, que a alegria rivaliza em tudo com a superabundância da caridade. A alegria corresponde exatamente ao amor, e ao amor externo corresponde uma extrema alegria. As almas humanas partilham uma grande e admirável aptidão para a caridade e para a alegria, e quando se torna presente aquele que é em verdade a fonte da alegria e o bem amado, então essa aptidão é perfeitamente cumulada. É a isso que o Salvador chama a alegria perfeita. 1 João 1,4. Pelo mesmo motivo, quando o Espírito permanece numa pessoa e lhe comunica os seus dons, o amor e a alegria têm o primeiro lugar entre os frutos que nela nascem. Porque os frutos do Espírito são caridade, alegria, etc. Gálatas 5,22. A razão é esta. A primeira coisa que Deus suscita nas almas
ao vir habitar nelas, é uma experiência dele mesmo. Ora, os que experimentaram o bem necessariamente o amam e se alegram. Com efeito, ao manifestar-se corporalmente aos homens, Deus pediu-nos, antes de mais, que o conhecêssemos. Foi assim que ele nos ensinou e nos introduziu ao seu conhecimento. Ou melhor, foi em vista disto que ele se tornou perceptível e foi por isso que ele cumpriu toda a sua obra. Para isto nasci e vi ao mundo, para dar testemunho da verdade. João 18:37. Ora, a verdade era ele. Portanto, é como se dissesse para me dar a conhecer. É o que agora faz ao vir habitar nos batizados. Ele dá testemunho da verdade, afastando o bem ilusório, introduzindo e revelando o verdadeiro bem. E, como ele diz, manifestando-se a si mesmo a eles. O batismo introduz, numa experiência mística, uma percepção imediata de Deus. Os próprios fatos, como já disse, mostram a verdade e os que são lavados neste banho recebem uma certa experiência de Deus. Mas se houver necessidade de testemunhos, são muitos os amigos de Deus que realizaram grandes obras diante dele, ao qual dão testemunho. Mas, em vez de todos, bastar-nos-á João, Crisóstomo, cuja alma é mais luminosa que os raios de sol e cuja voz é mais resplandecente que o ouro. É bom ler as próprias palavras proferidas por esta língua admirável. Que significa? Refletindo como um espelho a glória do Senhor, fomos transformados na sua própria imagem. 2 Coríntios 3:18. Isto manifesta-se certo mais claramente quando os carismas dos milagres atuavam, mas agora também não é difícil vislumbrá-lo. Aquele que tem os olhos da fé. De facto, logo que fomos batizados, a nossa alma, purificada pelo Espírito, brilha mais do que o sol. E não só contemplamos a glória de Deus, mas recebemos ainda o seu brilho. Assim como a prata pura, exposta aos raios de sol, lança raios de luz, não só por sua natureza, mas também pelo brilho da luz do sol, assim acontece com a alma purificada e tornada mais luminosa do que qualquer prata. Recebe a radiação da glória do Espírito, com vista à glória que nela nasce e se espera da parte do Senhor, que é Espírito. E pouco depois, queres que tu demonstre de modo mais tangível com os exemplos dos apóstolos? Pensa em Paulo, cujas vestes possuíam uma poderosa energia. Conferi Atos 19:12. Pensa em Pedro, cuja sombra era eficaz. Conferir Atos 5:15. Se neles não estivesse a imagem do rei, se o seu brilho não fosse a da luz inacessível, certo nem as vestes nem a sombra teriam operado tais efeitos, porque as vestes do rei estarrecem mesmo os bandidos. Queres ver resplandecer esta glória no próprio corpo? Fixando os olhos em Estevão, viam o seu rosto como de um anjo. Atos 6:15. E no entanto nada disso se compara com a glória que brilha no íntimo. Aquele esplendor que outrora se viu no rosto de Moisés. Êxodo 34:30. Tinham eles na alma. Aliás, ainda maior, pois o de Moisés era de natureza sensível e este é incórpeo. Como os corpúsculos incandescentes, destacando-se de outros corpos luminosos, se transfundem nos que estão perto e lhes comunicam o próprio fulgor. Assim acontece com os fiéis. Por isso, quem faz esta experiência separa-se da terra e sonha as realidades celestes. Ai de mim! É ocasião para gemer amargamente. Ao fruirmos de um estado tão nobre, nem sequer compreendemos o que dizemos. Tão depressa tudo isto se desvanece e recaímos nas coisas sensíveis. De facto, esta glória inefável e tremenda permanece em nós por 1 ou 2 dias. Depois apagamo-la. Com a tempestade dos cuidados terrenos e com falsas nuvens afastamos os seus raios. Portanto, o conhecimento de Deus, que é comunicado aos batizados, não se limita a pensar, refletir e crer nele. É um conhecimento muito maior e mais próximo da realidade, o que se pode encontrar nestas águas. Pensar que esta luz oferece de Deus um conhecimento intelectual, uma espécie de luz da razão, não é um raciocínio justo, porque este fulgor dissipa-se passado 1 ou 2 dias.
quando as preocupações e os afazeres caem sobre os neófitos. Mas a fé não se renega em tão curto espaço de tempo. Pelo contrário, é possível ao mesmo tempo dedicar-se aos cuidados terrenos e confessar a fé na Trindade. E até mais, ser arrastado pelas más paixões sem ignorar a palavra da salvação e a verdadeira sabedoria. É claro, pois, que esta iluminação é uma certa percepção de Deus quando a irradiação celeste toca a própria alma de maneira invisível. Os ritos que acompanham o batismo simbolizam esta irradiação. Tudo está cheio de luz. Os círios, os hinos, os coros, as aclamações. Não há nada que não seja luminoso. Todas as vestes são resplandecentes e preparadas de modo a parecerem feitas de luz. O véu cobre a cabeça, representa o próprio Espírito e o seu feitio alude misteriosamente à sua vinda. Tem a forma de língua, tanto quanto é possível ter um véu para a cabeça com a mesma forma em que o Espírito se manifestou ao batizar os apóstolos no princípio. Atos 2:3. Naquele momento o Espírito o pousou precisamente nesta parte do seu corpo, na cabeça de cada um deles. Podia ver-se um fogo em forma de língua, para revelar, creio eu, pela forma da língua o motivo da sua descida. Veio para manifestar o Verbo que lhe é semelhante e para o revelar àqueles que não o conhecem. Tal é, com efeito, o ofício da língua, exprimir para o exterior o que está no interior, como mensageira dos movimentos invisíveis da mente. O Verbo anuncia ao Pai que o gerou e o Espírito Santo anuncia o Verbo. Ele diz ao Pai: Eu te glorifiquei. João 17:4. E falando o Paraclito diz: Ele me glorificará. João 15:26. E por esta razão que o Espírito se manifesta assim aos apóstolos. O símbolo encaminha o nosso pensamento para esta maravilha e para este belo dia que vê os primeiros fundamentos do batismo, a fim de sabermos que aqueles sobre os quais o Espírito primeiramente desceu, o transmitiram nos seus sucessores, e estes aos que vieram depois deles, e assim pouco a pouco chegou até nós, e o dom não faltará até ao dia em que o próprio doador se apresentar a nós em toda a claridade. O Mestre concederá então aos bem-aventurados uma percepção direta de si mesmo. Uma vez levantados os véus, agora, porém, só temos a percepção acessível a seres envolvidos pela espessura da carne. São fruto dessa percepção a alegria inefável e a caridade extraordinária, dos quais decorre a grandeza das boas obras, a manifestação de empreendimentos admiráveis e a capacidade de passar por todas as provas como vencedores, triunfadores. Nunca puderam ser dominados nem pelo medo nem pelo prazer os que estavam apetrechados com estas armas, porque a sua alegria vencia os motivos da tristeza e os prazeres não podiam exercitar nem relaxar homens estabelecidos e fortalecidos com a força tão grande de amor. 10. Resumo. O batismo abre-nos para o melhor de todos os conhecimentos. Tal é a obra do batismo: apagar os pecados, reconciliar Deus com o homem, tornar o homem filho de Deus, abrir-lhe os olhos da alma à luz divina, numa palavra, preparar para a vida futura. Portanto, fazemos bem ao dar-lhe um nome de nascimento e os outros nomes semelhantes, porque faz nascer na alma dos iniciados o conhecimento de Deus, e isto é vida, fundamento e a raiz da vida. De facto, o Salvador declarou que a vida eterna consiste em conhecer o único e verdadeiro Deus e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. João 17:3. E também Salomão, dirigindo-se a Deus, diz: Conhecer-vos é a raiz da imortalidade, de Sabedoria 15:3. Se é necessário acrescentar ainda uma noção, quem ignora que o ser dos homens e a sua superioridade consistem precisamente em raciocinar e em conhecer. Mas se o ser dos homens consiste em raciocinar e conhecer, deve sobretudo consistir naquele conhecimento que é o melhor de todos e que está isento de mentira. Que conhecimento pode ser melhor e mais puro do que o conhecimento de Deus, quando o próprio Deus abre os olhos da alma e os volta para si, desligando-nos de todo o engano?
este conhecimento é fruto do batismo. Por que é que os batizados não são todos igualmente ricos de graça e de conhecimento? Porque nem todos cultivam o dom do mesmo modo. De tudo o que se disse, torna-se, pois, claro que o mistério do batismo é o princípio da vida em Cristo e a causa pela qual os homens são, vivem e são superiores, pela sua vida e essência verdadeiras. Se tais efeitos, entretanto, não se verificarem em todos os batizados, não devemos acusar de debilidade o mistério, enfermidade, imputar-se-á antes aos próprios batizados, que não se prepararam bem para a graça ou dissiparam este tesouro. Quanto mais adequado não seria atribuir esta discriminação aos iniciados que fizeram um mau uso do batismo, gerados efeitos contrários, em vez de culpar a iniciação batismal única e igual para todos. É de absoluta evidência que o conjunto dos bens mencionados não é obra nem da natureza nem da ascese, mas do batismo. De outro modo, seria absurdo que o mesmo sacramento pudesse iluminar e não iluminar, tornar os homens celestes ou não lhes comunicar nada acima das realidades terrestres. Não podemos acusar o sol e considerá-lo obscuro pelo fato de nem todos verem os mesmos raios. Devemos antes ater-nos ao parecer dos que veem. De igual modo, seríamos injustos se julgássemos que a iluminação tem uma eficácia diferente do que indica o seu nome.